Olá, sejam todos bem-vindos à nossa nova temporada da websérie Independência Financeira Feminina PagBank. Eu sou a Letícia Braga de Andrade, gerente de Educação Financeira e Investimentos do PagBank. Esse é um projeto criado para acolher as mulheres. O PagBank é um banco completo que respeita e admira e incentiva o desenvolvimento das mulheres. E por isso criou esse espaço para que a gente se conecte diretamente, converse, aprenda, troque as suas histórias e se desenvolva todas juntas. A websérie Independência Financeira Feminina, ela começou em 22. Lá a gente se focou no indivíduo, na mulher. Como é que a mulher lida com a sua independência financeira? Então a gente percorreu ali o caminho do autoconhecimento, do autorrespeito, dos limites que a gente se impõe e falou um pouquinho sobre a necessidade e importância de buscar a sua independência financeira. Na segunda temporada de 23, a gente começou a nos colocar em ação. Falamos como se transformar de devedora em investidora. Sempre com convidados especiais trazendo as suas histórias e compartilhando com a gente seus aprendizados. Lá a gente teve dicas de educação financeira e planejamento financeiro, falou sobre como empreender a si mesmo para então empreender o seu negócio e falamos sobre como começar a investir. Esse mundo tão masculino que agora começa a ser feminino e que a gente precisa aprender também a lidar com isso. Nessa temporada de 2024 é uma temporada muito especial, porque ela está dedicada a ajudar nesse processo de mudança, de transformação. Quando a gente fala em mudança, na teoria é muito rápido, é muito objetivo, né, muito prático, mas a gente sabe que a prática não é bem assim. Quando a gente vai para o dia a dia da mudança, a gente sim precisa de apoio desde o início. Por isso, na primeira temporada, no primeiro episódio dessa temporada de 24, a gente falou sobre como sair da inércia e começar a agir. Se não olhou, assiste ali. No segundo episódio dessa temporada, a gente falou sobre vamos botar mãos à obra, né? Então, como é que a gente começa? É o tapete vermelho para quem quer começar. E nesse último episódio especial, a gente vai falar sobre ser mulher. E esse desafio é permanente. Para isso, eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Carol Conway. Carol, muito obrigada por estar aqui. A Carol, eu vou precisar dar uma olhada aqui. A Carol, ela é presidente da Associação Brasileira de Internet, da Abranet, diretora de Assuntos Regulatórios e Institucionais do Grupo OL, membro do Comitê ESG PagBank, diretora da Associação Brasileira de Bancos da ABBC, fundadora da Woman on Board, WOB, e fundadora do podcast Conselho dos Conselhos. Carol, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda à nossa websérie. E eu queria começar dizendo que quando eu conheci a Carol, que a gente conversou e eu vi tudo que ela já tinha construído, naquele momento me fiz a pergunta assim, nossa, essa mulher ela já construiu tudo isso e ela não para. E aí eu me dei conta que eu tinha resposta, né? Tava ali na pergunta, ela é mulher, né? E isso, ser mulher é um desafio permanente. Carol, obrigada de novo e, por favor, me fala sobre isso. Como foi essa construção? Como é que aconteceu isso? Um pouquinho da tua trajetória. Letícia, sou eu quem agradece imensamente o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo dividir um pouco dessa prática. Eu acho a websérie maravilhosa, porque a teoria na prática é outra. Então, quanto mais nós falarmos e trouxermos mais exemplos, mais... De repente, eu tô num lugar, mas ouvi alguma coisa, eu vou conectar uma coisa com a outra e isso vai me engrandecer. Então, muito obrigada, parabéns PagBank, do qual eu tenho muito orgulho também de fazer parte. E assim, essa questão de ser permanentemente inquieta é realmente uma verdade. Acho que mulher em inquietude e vontade, puxo, são quase sinônimos na maior parte dos casos. Mas em relação à minha trajetória, você perguntou da minha trajetória, né? Isso. Rapidamente, porque outra característica feminina é que a gente adora pessoas e a gente adora conversar. Então, mais rapidamente, tentar sumarizar aqui, eu comecei muito cedo, né? Ainda no primeiro ano de faculdade, eu fiz Direito, né? Sou formada em Direito, tenho mestrado em Direito Econômico e Financeiro, então os mercados, as finanças sempre me interessaram muito também. Mas já no primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar porque eu queria ter uma experiência prática. E
passei, assim, por escritório de advocacia, trabalhei também em Brasília, no Ministério da Justiça, na área de concorrência, que também é uma paixão, mercados, concorrência. Depois, fui para fora e finalmente fui trabalhar no Grupo UOL. Ainda muito jovem, mas o Grupo UOL acreditou em mim, um grupo de tecnologia. Hoje eu já faço parte, posso dizer assim, do terço mais velho da empresa. Mas parei também de dizer que sou muito velha, porque é uma coisa de mulheres, né? Eu sou experiente. E fico feliz de estar aqui dividindo a minha experiência. E então, o mundo das finanças se revolucionou, né? Primeiro foi a primeira onda da tecnologia, com os portais, com os provedores de internet, com toda essa infraestrutura que faz todos os serviços pela internet florescerem. E quando veio o mundo das fintechs, mais ainda, assim, foi muito interessante. E para mim, foi bastante, vamos dizer assim, surpreendente entender que no mundo das finanças tinha tão poucas mulheres na liderança. Então isso motivou uma série de outros projetos para que a gente possa ver a diferença no mundo que a gente pode juntas, né? Todas juntas e todos juntos. Os homens têm muitos aliados também. Com certeza. Podem fazer. Legal. Antes da gente continuar e mergulhar um pouquinho mais profundo, eu queria fazer 2 combinados com quem está nos assistindo. O primeiro deles é que vocês comentem, fiquem à vontade, pode colocar nos comentários as suas dúvidas, as suas preocupações, compartilhar com a gente, porque sim, a gente vai ler, a gente vai responder para vocês e a gente vai interagir. O segundo combinado é que enquanto a gente estiver nesses minutos de conversa, a gente não faça julgamentos, porque a mulher tem muito disso também, né? Então, vamos acolher a história de cada uma de nós, vamos respeitar essa história. O que não servir, deixa quietinho lá. Agora, o que servir, vamos realmente aproveitar e usufruir e aprender com isso. Combinado? Tamo junto. Então, Carol, realmente o setor financeiro tem aumentado o número de mulheres, estamos aqui, né? Mas ainda tem muito espaço para essa participação feminina, né? E isso eu tendo a crer que tem alguns fatores por trás, né? Que levam aí. Então a mulher tem todo um papel ainda dentro de casa a desenvolver, né? De cuidar da família, cuidar da casa, e que a gente precisa dessa retaguarda para conseguir dar conta de tudo, né? Vou me apresentar aqui também rapidamente. Eu moro em Porto Alegre, a minha família fica em Porto Alegre e eu venho toda semana para São Paulo para trabalhar por 3 dias. Isso só é possível porque existe uma rede, né? O Pai das Crianças é super parceiro, mas existe também uma rede de mulheres que me ajudam a viabilizar isso, né? Então nós somos interdependentes e essas mulheres que conseguiram já articular, fazer essa construção de entrar nesse mundo até então masculino das finanças, sem desequilibrar do outro lado, é importante a gente falar sobre isso, né? E incentivar que cada vez mais mulheres olhem para esse mundo dos investimentos, para esse mundo financeiro, trabalhem, busquem informações, porque é por aí que vai começar a nossa independência, né? Com certeza, com certeza. A independência financeira é o pilar para você também poder gerenciar todas as funções que nós inquietas queremos e temos disposição para fazer. Então, primeiro, toda a minha empatia pela sua trajetória, por a gente estar aqui hoje, e agradecimento à sua rede de apoio também por emprestar você por esse momento pra gente. Eu acho que é muito isso, né, Carol? A gente começa a entender, e essa temporada toda de 24, que tem esse approach de vamos buscar ajuda, vamos, né, buscar apoio, é muito disso. A gente falava antes ali de começar, né? A gente precisa falar com essas mulheres que elas precisam sim dizer que precisam de ajuda, buscar essa ajuda. Todas nós precisamos disso, né? Independente de classe social. E aí, por favor, vou te pedir também que fale um pouquinho sobre a UOB e sobre o podcast, né? O Conselho dos Conselhos, onde, independente de classe social, a gente vai atrás, existe um caminho a ser percorrido e que as mulheres precisam se apoiar, porque o sucesso de cada uma passa pela conquista de todas. Falando um pouco dessa questão de pedir ajuda, eu acho que já existem vários conteúdos para as mulheres que queiram se aprofundar, para os homens também, para os aliados, para as pessoas. Eu acho que esse é um conceito que eu costumo falar. A meta é sermos pessoas, né?
Mas um conteúdo que eu acho bastante interessante, que me impactou bastante, Letícia, foi um conteúdo de um TED, né? Aquela série da TED, que eu não vou lembrar o nome exato, mas ele falava assim, just ask, ou seja, só peça, porque a gente tem essa dificuldade, né? E já tem um dado que os homens, eles pedem muito mais do que as mulheres. Porque a mulher tem vergonha de pedir, ela acha que ela não tem direito de pedir. Ah, não, mas eu acho que eu tenho direito, mas tem um viés inconsciente também. Então, peça. Não tá entendendo muito bem por que você não tá gostando muito da ideia de pedir? Experimenta, pede. Pergunta. Né? E eu vou aproveitar bastante disso, porque a experiência que a Carol tem com o podcast aqui é incrível, ela vai me ajudar bastante nisso. Mas aproveitando todo esse universo aí que a gente tem, eu queria conversar contigo um pouquinho, para tu falar um pouco mais sobre a questão da liderança feminina. Como é que tá evoluindo isso? Qual é a leitura que tu tem feito? Como é que tá esse mundo, esse universo? Letícia, segundo o último estudo, e eu tentei até, trouxe minhas anotações aqui, de novo, nós não somos super mulheres, nosso HD pode pedir ajuda para o HD externo em papel. Mas eu quis trazer alguns dados para a gente deixar bem claro quais as metas de igualdade que a gente tem que perseguir para chegar num ponto ideal. Segundo o Fórum Econômico Mundial, para existir uma igualdade de mulheres na liderança, demoraria 130 anos. Nossa. 130 anos. Nossa. Né? Melhorou um pouquinho, moveu um pouquinho o ponteiro, tá? Hoje, no setor financeiro, saiu uma pesquisa, acho que está inclusive no Jornal Valor Econômico, da semana passada, falando de um pequeno aumento no setor financeiro de mulheres na liderança acho que de 30% para 30%. De 33% para 39% dos cargos de liderança, segundo o estudo da CNI, com o IBGE, com o PNAD. Só que isso ainda está muito longe se você considerar os 131 anos, né? Sim. Então, a ONU lançou, um Pacto Global da ONU lançou um programa que chama Ambição 2030, né? Que a ambição de 2030 é a gente diminuir esses anos para chegar em 50% de mulheres na liderança. Lembrando que as mulheres são a maioria da população. As mulheres são a maioria de formandas. Olha, então, que legal. Assim, não tem sentido a gente não ter esse equilíbrio entre pessoas na liderança, para que a gente possa aproveitar o melhor de todos os perfis. Legal. A gente tem evoluído bastante, né? A gente, hoje, antes a gente falou em empatia, né? Tem muito a mulher, e a dificuldade de pedir ajuda. A mulher é muito autocrítica, né? E a gente precisa começar a quebrar isso e se reconhecer na outra mulher e pedir ajuda. E ao pedir, o próprio pedido de ajuda já é uma ajuda a outra, né? Porque permite que ela se desarme e que ela também replique este movimento, né? Então é muito importante a gente começar a falar sobre quais são as nossas necessidades, né? Tu tens alguma história pessoal, alguma dificuldade pessoal na tua trajetória, algum momento mais marcante na tua trajetória que tu possa compartilhar com a gente? Tem uns muitos. Muitos. Eu imagino que não deve faltar com toda essa tua construção. Eu tento falar um pouco dos meus exemplos para também não entrar nas particularidades de outras pessoas, mas o próprio fato de falar dos exemplos já é algo mais contemporâneo. Que de coragem, um ato de coragem. É um ato de coragem, que outras mulheres uma mulher começou a contar, a outra começou a contar. É a mesma coisa desses movimentos, né, fazendo só uma analogia, mas também com toda a minha empatia, do Me Too. Ninguém falava nada. Quando uma começa a contar, todas começam a contar, e que isso sirva de aprendizado. Exato. Geral. Então, gente, eu tenho essa questão da autocrítica, é algo que eu trabalho na terapia há muitos anos. Porque eu sou extremamente perfeccionista e tenho síndrome da impostora. Até gaguejo quando eu falo disso. Daí as pessoas falam, mas perfeccionismo não é bom? Não, perfeccionismo é ruim. Porque o feito é melhor que o perfeito. E a síndrome da impostora, igual.
Você, muitas vezes, deixa de se candidatar, deixa de pedir, porque você acha que você não pode. Que você já tinha que ter aquele conhecimento e não tem ainda, e aí aquilo vira uma autocrítica, uma autossabotagem, na verdade, né? Uma autossabotagem. E a gente acha que a gente não é capaz. Então, assim, os 2 últimos exemplos, acho que recentes, né? O último mesmo, da semana passada, tá? Foi o seguinte: eu trabalho muito com governança, né? Tô no comitê ESG do PagBank e trabalho muito com governança corporativa, porque eu entendo que a governança, não só eu, muitas pessoas entendem que a governança é justamente como você governa as companhias. E isso é que pode levar uma organização para um resultado ótimo, perfeito, onde se encaixa, inclusive, a diversidade das mulheres na liderança, dentre outras. Mas assim, eu falava, gente, mas eu sou muito nova para trabalhar com esse assunto de governança, porque a maioria das conselheiras e conselheiros, eles terminam a carreira e vão para conselhos. E eu falei, tô viajando, né? Que eu tô viajando. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Sou uma impostora. Nossa, gente. E aí, eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, da Universidade de Wharton. Um curso virtual, né? Não fui até lá, mas o EAD dá pra gente essa vantagem da tecnologia. E aí, quando chegou a minha avaliação de Wharton, primeiro, antes da avaliação final, tinha um módulo que o professor veio falar comigo. Eu quero te fazer uma provocação. Eu tô vendo aqui todo o seu currículo, mas eu quero te fazer uma provocação. O que você tá fazendo para dar mentoria para as outras mulheres em conselho? Eu falei, gente, o que ele tá falando? Como assim? Sabe, eu sou a aluna, eu sou a que sabe menos. A gente se coloca num lugar que não é verdade, né? Não é. E aí eu desconsiderei. Aí chegou minha avaliação final. Eu tomei coragem para postar ela no LinkedIn, porque ele falava sobre a minha trajetória inspiradora e da importância, né, do trabalho que não só eu, mas outras mulheres também estão fazendo aí pela maior diversidade em conselho e dos resultados que isso pode gerar para as companhias do ponto de vista prático, né, e financeiro também. Então, eu ficava olhando aquilo, eu virei o papel, virei, né? Papel, eu digo assim, a tela. Aí eu cortei, eu tirei um print. Aí eu falei, gente, será que é comigo? E enfim, eu precisei dessa validação, porque as mulheres também, um pouco de combater essa síndrome, é esse lugar que nos colocaram de que a gente é submissa ao outro. Que é feio a gente se mostrar. Exatamente. Né? É feio. Então, quando tu traz a palavra coragem na tua fala, realmente, pra mim, acende a luzinha, assim. É isso que a gente precisa, né? A gente precisa ser mais corajosa pra olhar pra si mesmo. Sim, nos defeitos que a gente tá super acostumada, mas também nas qualidades. Né? Se é pra parar pra olhar, então olha as coisas boas também. Né? E leva isso adiante, porque senão fica tudo guardado e ninguém observa isso, né? Tô lendo um livro muito legal, 12 Hábitos das Mulheres de Sucesso, acho que é isso. E ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, assim, né? Sobre as mulheres terem a coragem de fazer, entre aspas, aqui a propaganda dela, né? Porque o que não é falado acaba passando despercebido. A minha entrada no PagBank foi por uma postagem no LinkedIn. Eu estava numa fase muito difícil financeiramente, finalzinho de pandemia ali, só com os meus 2 filhos em casa. Eu tenho na época as crianças tinham 8 e 10 anos, 8 e 9 anos, não tinha completado ainda, e a gente queria fazer alguma coisa diferente na rua. E as crianças tinham muito o hábito de me ver como a mãe heroína, a mãe. E eu vi que aquilo fazia mal pra mim e pra minha filha, porque ela achava que ela tinha que ser tão boa quanto ela me via. Daí eu falei, não, eu tenho que mostrar pra eles que eu tenho coisa a aprender. E aí eu resolvi fazer aula, deixei que eles escolhessem, eles quiseram, e eu topei fazer aula de skate. Eu tinha 47 anos na época. Eu falei, cara, eu vou cair muito, mas assim, esse é o meu objetivo. E aí fomos fazer aula de skate, nós 3 e o professor, numa pista aberta, tudo. E aí gravei, a minha filha gravou eu fazendo aula de skate lá. Na época eu dava aula de educação financeira e empreendedorismo para o ensino fundamental e eu comentei com os alunos. Nossa, eles enlouqueceram, imagina a professora fazendo aula de skate. E aí eu resolvi postar o vídeo. E o vídeo
disparou, né? Imagina. Aí a minha irmã, bota no LinkedIn. Você tá louca que eu vou botar no LinkedIn um vídeo meu andando de skate, não sei o quê. De tanto ela me incentivar e me provocar a importância da gente conversar com mulheres e se abrir, né? Eu falei, tá bom. Só que aí eu relacionei as necessidades, as habilidades para aprender a andar de skate com as habilidades de educação financeira, de saber investimentos. E postei no LinkedIn. E foi o vídeo de novo, disparou, e foi por ali, por essa postagem que o RH do PagBank viu, queria alguém que falasse de educação financeira de uma forma diferente, não uma forma comercial, mas uma forma que realmente ensinasse as pessoas a lidar com o seu dinheiro, né, a cuidar do seu futuro. Então, esse é o propósito do PagBank, é isso que a gente traz, e ali a gente viu que realmente conversava as duas histórias, né? Então, a coragem de se mostrar, a coragem de mostrar que pensa um pouquinho diferente, né? E isso pode abrir muitas portas, isso tá tudo dentro da gente, a gente precisa ter a coragem de mostrar, né? Por que guardar só pra você? É isso. Né? O que você pode entregar pro mundo. Eu vi a tua postagem, eu achei incrível aquela postagem. Eu falei assim, gente, eu admiro mais ainda ela agora. Mas foi difícil. Foi difícil, porque, de novo, esse lugar… Assim, acho que tem uma dica que eu daria pra todo mundo que acha útil. Que é assim, se você não fizer, alguém que tem mais coragem que você vai fazer. E eu sou sincera, Letícia, assim, eu morro de vergonha. Principalmente porque tem uma coisa que se fala muito pouco, mas é real. Tem gente que não faz tanta coisa, mas aí tem, né, um foco muito maior. Mostra. O empreendedor, o empreendedor das redes sociais, não no sentido de alguém que empreende e divulga, mas assim, é alguém que não faz, mas que dedica muito tempo em escrever coisas pra rede, etc. E aí, eu ficava meio… Gente, essa pessoa que tá escrevendo… Eu sei que ela não tá fazendo. Só que se eu parar de olhar pra pessoa… E se eu fizer a minha parte de divulgar o meu trabalho, o leitor ou a leitora que vão ler, ou o RH, no caso de quem está nos assistindo, que está na mesma situação que você estava, ele vai ter mais opções de olhar. Né? E não só daquela pessoa que fez alguma coisa que a gente tá julgando a pessoa. Então, assim, faça a sua parte, faça o seu trabalho, dê um frio na barriga, vá com frio na barriga. Porque se não tá dando frio na barriga, é porque não tá sendo inovador o suficiente. E assim, pergunte também, né? Pergunta pra um colega, uma colega… Você vê trabalhando bem, fala, você já divulgou o seu trabalho hoje? Você já inspirou alguém hoje? Você já se auto-parabenizou pelo seu trabalho? Isso é bem importante, a gente… E por isso, até o combinado que a gente fez aqui, ó, vamos fazer sem julgamento, vamos ouvir e pegar o que realmente faz sentido pra gente, aquilo, né? E tem aquele… Como é que é? O telhado de vidro. Sim. Né? Cara, eu achei fantástico aquilo, né? Aquele conteúdo, porque é muito isso, né? Então, a questão de não se expor, né? Que tu tinha falado. Assim, eu acho que quanto na hierarquia funcional do trabalho ali, né? Quanto mais alto tu tá, talvez esse medo, esse perfeccionismo mais forte seja. E aí a tendência é que tu te recolha. Mas não, aí é que tu é mais demandado ainda pra tu te mostrar, né? Então, vamos parar com o julgamento, o telhado é de vidro, né? Como é que funciona isso pra ti? Coragem é a palavra. É isso. Eu queria deixar essa mensagem para as empreendedoras, para quem tá começando, para quem já tá num estágio avançado, para as líderes, para os líderes, que assim, o mundo, na minha modesta perspectiva, precisa de mais pessoas que incentivem outras pessoas, né? Porque o mundo tá cheio de oportunidades e a gente já saiu daquela era da simples competição e a gente passou para a era da cooperação. Até o Uber coopera para levar as pessoas. Então assim, o mundo mudou. Incentiva alguém e vê os resultados, só faz. Se você fizer e ver os resultados e não der resultado, depois você volta. Mas assim, faz, incentiva alguém, vai e muda. Senão você volta,
Mas assim, é difícil, é muito difícil. Porque essa coisa do telhado de vidro, só explicando pra quem tá nos vendo, é assim, tem pesquisas, enfim, telhado de vidro é quando uma mulher bate num topo e que ela bate nesse topo que parece que não tem nada, que é de vidro, que é transparente, mas ela fica presa ali, né? E as mulheres que furam esse telhado de vidro, principalmente antigamente, por conviverem numa outra era, que não é essa era que a gente tá falando, acho que elas tinham muito medo de se expor e elas também falavam, bom, se eu cheguei, qualquer um pode chegar. Então, era uma postura muito unilateral, né? De achar que se ela incentivasse outra pessoa, outra mulher, outro homem, enfim, outra pessoa mesmo, ela estaria se desincentivando ou se desvalorizando ou correria o risco de perder o espaço. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque quanto mais você incentiva as pessoas, mais você trabalha em rede. Sozinho, você pode ir mais rápido, junto, a gente vai mais longe. Tem espaço para todo mundo, gente. Exato. E assim, você vai entrar nos lugares, principalmente em ambientes de liderança, e principalmente mulheres, as pessoas, você falou do sem julgamento, né? Quando eu comecei a trabalhar com o setor financeiro, fintech, eu era a única mulher. Na maior parte, mas assim, na maioria esmagadora das reuniões. E ainda, a gente tá falando de discussões institucionais, de setor financeiro tradicional, que cobrava uma mensalidade numa conta, que pagava pouco num CDB. E chega uma mulher lá falando que é possível, né? Ou mesmo nos ambientes de investimentos, com Paga Invest, né? É um ambiente que a gente tem feito esse trabalho de falar é possível, né? Sim. E todo mundo falava, mulher, não tão… eu não quero usar o termo mais velho para não desmerecer, mas assim, lógico, o que eu sou mais nova para mais velha para a geração Z, eu sou mais nova para outras gerações. O que ela tá fazendo aqui? Como que é? Né? Então, assim, se manter firme, ter uma rede de apoio e falar, gente, faz toda a diferença. É um remédio que não se compra na farmácia. Incentivar e trazer outras pessoas juntos. Eu acho bem importante a gente comentar, até e reconhecer também, assim, a evolução disso, né? Na primeira temporada do Independência Financeira Feminina, quando a gente falava sobre o autorrespeito, tinham 2 homens participando pelo chat ali, trazendo perguntas. E um deles falou assim, eu tô aqui, eu sou homem, eu tô aqui, mas eu tô aqui porque eu quero ensinar a minha filha. Então, assim, se hoje a gente tem momentos, a gente tem episódios que a gente acompanha, de que as mulheres falaram alguma coisa, se posicionaram de alguma coisa na nova geração, é porque mulheres da geração anterior conseguiram abrir esse espaço para que ela tivesse voz e fosse ouvida, né? Então, eu acho que essa questão de sororidade, de empatia entre gerações é muito importante a gente falar, e é um dos motivos da gente também estar aqui, porque é uma sequência de geração e é uma evolução também no mercado de trabalho, né? Isso vai replicando. Então, se hoje a UOB existe para certificar, me corrija se eu estiver errada, por favor, certificar grandes empresas que tenham mais de uma mulher no seu conselho diretivo, é porque a primeira mulher conseguiu fazer parte desse conselho diretivo, né? E porque qualquer uma de nós aqui que tenha essa vontade, que queira, pode pensar sobre isso e pode se mover nessa direção, porque alguém já conseguiu. Então, do lugar mais simples ao lugar mais complexo, da teoria mais pesada, a coisa mais cotidiana, a gente precisou dessa evolução. E a gente está aqui para apoiar. E mais do que isso, tem instituições criadas para isso, né? Que é o foco da nossa temporada. O PagBank tem várias mulheres na sua direção. Temos, né, uma aqui, a gerente aqui. É uma instituição que foi criada pensando em empreendedorismo. E não tem no Brasil hoje como falar em empreendedorismo sem olhar a mulher, né? O Sebrae tem vários números, tem várias IBGE dizendo o quanto tem crescido o empreendedorismo feminino, especialmente depois da pandemia, né? Então, fica aqui um convite para as mulheres.
sigam exemplos, né? Falem das suas dores, porque no momento que vocês falarem, vocês vão perceber que a mulher que está ouvindo, provavelmente ela já passou por uma dor muito semelhante, por um momento muito semelhante, e ela pode sim te ajudar a passar por isso. Com certeza. Né, e tem um dado, te ouvindo falar, Letícia, tem um dado que assim, no relatório ESG do PagBank tem. Hoje, a maior parte das das contas digitais, elas são contas de mulheres. Justamente pelo aumento do empreendedorismo e porque as mulheres estavam mais à margem do sistema financeiro. Então, quando vem a conta digital, o empreendedorismo, a venda da maquininha, etc., a gente acaba tendo um influxo maior de mulheres no percentual de contas e também de pessoas de outras regiões que não os grandes centros, né? Porque eram as pessoas que estavam à margem do sistema. Então, esse ponto é muito importante e eu quero também entrar na questão da independência financeira que você falou. E assim, nessa coisa do conflito, puxando do conflito de gerações, né? Se a gente parar de julgar e procurar culpados, né? E fizer olhar e aprender. Usar essa energia para aprendizado, Para aprendizado. E assim, tem uma coisa que eu aprendi entrevistando a Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza. Eu assisti esse episódio, foi incrível. E que ela fala assim, e eu vi, gente, eu me senti assim extremamente honrada, porque eu vivenciei na pele, eu tive na ONU, eu vi a Luiza Helena sentada ali na minha frente, me assistindo, eu comecei a chorar até. Eu acredito, pelo que eu tô te conhecendo aqui, eu acredito. Eu comecei a chorar, e daí eu falei assim, gente, boa. Que momento maravilhoso. O que a Luiza Helena Trajano, essa potência, esse exemplo tá me assistindo? Ela falou, Carol, eu assisto tudo com foco, porque eu aprendo com tudo. Olha, então ela não tá julgando. A humildade em aprender, né? Em reconhecer, com tudo que ela já tem, se reconhecer como uma aprendiz, né? Ela chama de soma de QIs. Olha que legal. Um QI é um QI. Se eu somar o QI de todo mundo, o coeficiente de inteligência, ela fica muito mais inteligente. Então é uma tecnologia também. E eu tento aprender com os homens também. Os homens me ensinam demais. Principalmente a questão da independência financeira, racionalização dos gastos, como também pensar em outros investimentos, né? Eles têm, nessa questão que você falou de participação das mulheres na liderança, se a gente pegar o ranking, as profissões que menos tem mulher na liderança, as que mais tem são sim RH e jurídico, as que menos tem são na área financeira, né? E significa que tem mais homens. Então, tem mais homens aqui, eles são mais craques. O que eu posso aprender com eles? Vamos aprender com eles, né? Exato. A gente, vamos começar a nos colocar também numa outra posição, né? A gente veio de uma era, vamos dizer assim, que a mulher sim se resumia a ficar em casa. Eu acho que, se eu não me engano, foi no episódio da Luísa que ela comenta isso, né? Que a dificuldade que ela teve inicial de ser com as amigas, quando ela dizia para as amigas que ela não ia sair, que ela ia para a empresa trabalhar, né? Então, veio dessa geração, a gente depois passa por uma geração que começa a se inserir nisso, que começa esse processo de mudança, e a gente tem, por lealdade, inclusive, seguir isso, né? Seguir ampliando essa participação, né? E esse crescimento aí em outros lugares, em outros mundos. Na tua fala, Carol, me permitiu reforçar o convite para o pessoal para assistir os 2 episódios anteriores, né? Carol fala sobre o universo dos investimentos, o universo financeiro. Episódio 1, tá aqui, saindo da inércia, como começar a agir. Falamos também um pouquinho sobre a mulher ser empreendedora, de começar a construir. Segundo episódio, mãos à obra, como é que a gente faz, e especialmente sobre essa questão dos investimentos, né, que também sempre foi olhado muito como masculino, e que a gente precisa olhar, a mulher precisa buscar mais isso. Tem um ponto que sempre que eu falo sobre mulheres, eu trago, né, a gente já teve uma série de dificuldades superadas, mas a gente tem outras tantas ainda a superar. E é claro que isso cansa em determinado momento. Então não tem problema nenhum a gente parar eventualmente, sentar, chorar.
botar para fora, né? Desabafar aquilo, desde que, passado esse momento, a gente se coloque em ação. Né? Com certeza. Então, assim, vamos acolher. Tá vendo alguma mulher, alguém próximo que precisa daquele momento de acolhimento? Faz. E em seguida, incentiva ela a agir, a buscar. Isso pensando no futuro também, né? Quando a gente pensa na nossa independência financeira, já caiu a ficha de todo mundo que não dá pra gente ficar esperando pelo governo. Não tem como, tá mais do que discutido, claro, transparente, desenhado em papel, em contas, que não dá pra gente ficar esperando pela Previdência. Com certeza. Não tem como, não existe isso. A matemática da vida mostra isso, né? Os nossos custos com a idade aumentam. E a renda provavelmente vai diminuir. Então a gente precisa começar a entender esse mundo dos investimentos. E uma das funções que eu mais amo no meu trabalho hoje do PagBank é isso, é ensinar as pessoas a pensar sobre isso, né? E a gente tem buscado criar formas de ensinar, não aquelas padrões sala de aula, videozinho, como é que funciona, né? Então, recomendo que vocês cursem lá, tem um curso gamificado que chama Jornada Mentalidade da Riqueza. A gente vai, por meio de quiz, de joguinhos, mostrando para as pessoas como que a gente toma as melhores decisões financeiras, seja de comprar, seja de não comprar, seja de fazer um planejamento, seja de investir o seu dinheiro. E aí, de um modo muito mais leve, a pessoa vai entendendo qual é o processo dela. Porque cada um tem o seu processo, né? A unicidade dentro da diversidade, né? Como é que é o processo dela de começar a buscar o seu futuro financeiro mais tranquilo, né? Então, hoje a gente tem bastante conteúdo à disposição para isso, né, Carol? Com certeza. E assim, olhando o copo meio cheio, nós estamos discutindo educação financeira, igualdade de gênero. Olha que felicidade, né? Imagina quantas mulheres, quantos membros do LGBTQIA+, se eu esqueci alguma letra, a comunidade preta, né? A gente tá falando disso, a gente tá tirando isso debaixo do tapete. Então, assim, olha que bênção. Vamos olhar o copo meio cheio e vamos fazer a nossa parte. E assim, essa questão de conhecimento é o primeiro investimento que a gente tem que fazer. Porque pra você tomar as rédeas da sua vida. Por que eu preciso depender de outrem? Né? E aí vem o viés, muitas vezes, feminino. Depender culturalmente, né? A mulher foi ensinada lá atrás, depender do provedor. Não é mais, gente. Não. Tem um livro também que eu recomendo, ou um vídeo, que é do Daniel Kahneman, que é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que é o Rápido e Devagar, né? Tem vários teasers na internet, trechos. Mas assim, resumindo, a gente acha que tá tomando a melhor decisão, só que o nosso cérebro tem um mecanismo de funcionamento que não é bem assim, que é o tal do viés, né? Então, vamos tirar esse viés, vamos aprender vamos nos educar financeiramente. Sim. Vamos aprender como melhor investir e vamos tomar as nossas decisões. O empoderamento é sobre tomar as nossas decisões. E decisões conscientes, né, Carol? Porque às vezes a gente deixa muito no instinto, né? E aí o instinto vai fazer naturalmente com que tu tome as decisões baseadas no que como era antes. Exatamente. Né? Só que a mudança é permanente. Exatamente. Muita coisa já mudou e vai continuar mudando. Então a gente precisa estar se atualizando de uma forma consciente. Então assim, como é que eu lido? Como é que eu funciono? Por isso o autoconhecimento tá tão desponta tanto hoje como importante, né? Como é que eu funciono? Qual é a história que eu carrego? Quais são as crenças que eu carrego? Tem crenças boas, tem crenças que não são boas, mas que eu preciso entender para poder começar uma construção mais efetiva, com maior resultado. Não no sentido de ser perfeita, porque perfeição não existe. Né? Mas que comece num caminho mais saudável, né? Um livro também que me ajudou bastante nessa história, na verdade é uma trajetória. Cada dia eu acordo falando que eu vou ser menos perfeccionista. Esse eu não conheço, eu anotei aqui. É um livro que chama A Coragem de Não Agradar, tá? Que ele
é escrito por um filósofo que chama Adler, que deixou muito poucos escritos. Na verdade, o livro não é escrito por ele, mas é baseado na teoria de Adler, assim, que eu recomendo, que é A Coragem de Não Agradar. Ou, traduzindo, Oscar Wilde, que eu amo, seja você mesmo, as outras personalidades já têm dono. Eu queria só reforçar, pegar esse momento aqui, Letícia, para reforçar, para quem está nos ouvindo, assistindo. Desculpa, gente, eu faço podcast, então eu falo ouvindo. Mas aqui é videocast, é chique. De falar da importância de 2 conceitos, que é a autopercepção, né? Que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais a gente evolui na real autopercepção. Então você consegue fazer uma autoavaliação de acordo com critérios objetivos. Legal. E outro conceito tá na dúvida, precisa de um aconselhamento, além de pedir, é sempre muito legal o conceito de mentoria. Sim. Né? Enfim, eu já passei por alguns processos de mentoria. Deixo aqui um agradecimento a todos os meus mentores e mentoras que sabem quem são. E quando a gente está na dúvida se aquele nosso pensamento ou autopercepção, ele é real ou não, ter uma mentora ou um mentor que você tem um ambiente seguro para perguntar ajuda demais. E as pessoas querem ajudar. E as pessoas querem mentorar. E quanto mais você se depara com as questões da liderança, mais você precisa de um mentor ou uma mentora. Porque você chega no ambiente e você tem a responsabilidade de ser considerada. Muitas vezes as pessoas te olham e querem te considerar uma pessoa infalível, né? Mas além dessa questão de estigma, você tem a responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Então, por exemplo, no PagBank, a gente trabalha para os empreendedores, para as empreendedoras, para os nossos clientes, né? Tem um conceito que vem do grupo de muitos anos, que é Sua Excelência o Cliente. Então, assim, não é só a responsabilidade por nós quando você está na liderança, mas é a responsabilidade pela vida dos colaboradores, pela vida dos usuários. É o que a gente chama de stakeholders, né? Esse termo em inglês. E aí, esse peso pesa, muitas vezes, né? Principalmente para quem é muito perfeccionista. Então, ter um mentor ou uma mentora ajuda bastante. E é isso, acho que essa websérie é um pouquinho sobre isso, né? A gente quer, de uma forma mais escalável, né, conversar com as mulheres, abrir esse espaço para que as mulheres se sintam acolhidas e saibam que existem muitas mulheres que já conseguiram fazer uma construção sólida, bonita, importante, que elas estão à disposição para conversar, para trocar. Elas, mais do que estar à disposição, é também uma forma de crescimento. O caso da Luísa Trajano que tu trouxe aqui, né? A tua disponibilidade, a qual eu agradeço de novo de estar aqui participando. Então, que busquem isso e que coloquem lá os seus comentários aqui no episódio, porque eu prometo, a gente vai responder todos eles para vocês, tá bom? Carol, quer deixar uma última mensagem, alguma dica, por favor? Quero. Então, assim, só para finalizar, meu objetivo aqui é deixar o máximo de aprendizados que eu tive que eu possa dividir, né? Então, além da mentoria, tem um conceito, um pouco que é o conceito da Luísa, de pegar o máximo de conhecimento que ela consiga absorver, que é assim que ela se enriquece da soma de QIs. Um beijo, Luísa, obrigada por essa lição, essa mentoria maravilhosa. E tem também o conceito de mentoria reversa, que é quem já chegou na liderança, ouvir quem está começando, para entender quais as perspectivas, quais as expectativas e como a gente pode quebrar essas barreiras. E sermos todos protagonistas do conceito de cooperação e não de competição. Vamos lá, sobre recados. Eu queria pedir para as mulheres se candidatarem, aprenderem com os homens, tá? Tem várias pesquisas, digita aí no seu buscador, ou a gente deixa aqui depois, mas tem várias pesquisas que as mulheres, elas não têm coragem de se candidatar para as vagas se elas não estão 100% qualificadas. Os homens, eles arriscam mais.
Eles não esperam ficar prontos para se candidatar. Não existe, gente. Não existe É uma jornada, nós estamos em construção. Então, tenha coragem de se candidatar. Porque as empresas precisam também. Tem o papel das empresas, mas tem o papel da gente de se colocar à disposição, né? Levantar a mãozinha e dizer, olha, eu quero. Eu quero. É o skate. O teu exemplo do skate é ótimo. Cabe bem para empreendedorismo também, né? Outra coisa, todo mundo reconhece e tem também várias matérias sobre isso, até uma recente da Economist, que as mulheres, elas têm essa coisa de tô bem arrumada, tô bem vestida, tô bonita, tô com o corpo que todo mundo espera que eu tenha, tô com a unha que todo mundo espera que eu tenha. E assim, pensa mais em você, sabe? Porque é uma sobrecarga muito grande e tem também, eu sei que parece detalhe, mas tem tanto a ver com a questão de tirar um pouco essa sobrecarga e focar no que interessa, como tem a ver também com a educação financeira, né? Porque a gente fica tentando muitas vezes obter, através do dinheiro, essa perfeição. E uma amiga também, educadora financeira, muito querida, ela fala que você já deve ter falado aqui várias vezes, que é mais sobre o quanto você gasta do que sobre o quanto você ganha. Isso, né? Exato. E por fim, eu queria dizer assim que é pra todo mundo aqui que eu acordo, que eu levanto da cama. Eu tenho um orgulho imenso dessa companhia. Eu tenho um orgulho imenso de vários produtos que a gente lança. Se alguém quiser deixar nos comentários também novos produtos para lançarem, olha lá, a gente também faz essa... Com certeza, sugestões, né? A gente tá falando de cooperação, né? E eu espero estar podendo entregar o melhor trabalho para todo mundo e que todo mundo possa poupar. Tenho certeza que sim, Carol. E compartilho desse orgulho, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas nossa, Letícia, tu vai toda semana para São Paulo, saindo de Porto Alegre, por quê? Eu falei, porque o PagBank foi o único banco, a única instituição financeira que me pediu para realmente ensinar as pessoas a lidarem com dinheiro. Em nenhum momento pediu, vende isso, agora é campanha daquilo. Não, Letícia, ensina. E esse é o meu propósito, né? Como de vida, a Letícia e também profissional, né? Ajudar as pessoas a criarem um futuro mais tranquilo, né? Um futuro financeiro mais tranquilo. É claro que isso passa por cuidar da mente, corpo, espírito, que todo mundo fala. Óbvio, né? A gente já sabe disso. Mas esse quarto pilar das finanças... não vai ter como tu manter os 3 anteriores em equilíbrio se tu não tiver as finanças em dia. Letícia, você já falou do conceito de Maslow aqui? No primeiro episódio, mas pode repetir, por favor. Primeiro episódio, vejam. Mas assim, a pirâmide de Maslow fala sobre as necessidades. E assim, você não consegue cuidar de corpo, mente e espírito se você também não pensar no financeiro. Recomendo seriado da Netflix, Minimalismo. Tô dedicada ao conceito do minimalismo deles, justamente para me desapegar de muita coisa e ser uma pessoa mais calma em mente, corpo e espírito, focando no que é essencial pra gente como ser humano e ligando aí com Maslow a questão da gente ter a nossa independência quanto pessoa. É isso. Carol, muito obrigada de novo pela tua participação. Para nossa audiência aqui, obrigada por estarem com a gente de novo nessa temporada, nesse nosso último episódio. A gente pensou ele todo estruturado para vocês, né? Porque uma coisa é a gente falar sobre o que a gente acha importante, outra coisa é a gente falar sobre o que as pessoas precisam e querem ouvir, né? Então foi isso que a gente buscou trazer para essa 3ª temporada do Independência Financeira Feminina. A gente precisa seguir nessa trajetória de mudança. Não é uma trajetória fácil. Existem várias instituições criadas e dedicadas para nos apoiar. Então, vamos ter a coragem de pedir ajuda e seguir nesse caminho. Espero que tenham gostado. Até a próxima temporada no ano que vem.